Outubro acabou de começar, então vamos discutir sobre 6 empresas que anunciam dividendos nesse mês. Santander, Banrisul, Transmissão Paulista, Porto Seguro, Caixa Seguridade e Klabin. No final eu vou mostrar para vocês uma planilha, uma pequena tabela que eu fiz, mostrando qual que é o dividend yield projetado de cada uma delas para o ano de 2022. Será que tem alguma que esteja boa para ser comprada agora? Então, vamos começar aqui já explicando por que essas empresas foram selecionadas. Se a gente for lembrar lá dos setores BEST, a gente chega à conclusão que temos várias aqui. Santander e Banrisul, bancos. Transmissão Paulista, elétrica. Porto Seguro e Caixa Seguridade, seguros. Ficou só faltando o saneamento e a telecom, mas não tem problema. E também a gente coloca nesse balaio aqui a Klabin, porque é uma empresa que atende praticamente todos os nossos critérios de longo prazo. Então vamos começar aqui por Santander. Santander é um dos grandes bancões que a gente tem aqui no nosso país. A sede fica lá na Europa, já tem mais de 150 anos, então é um banco com bastante história, bastante resiliência também. Mas de um ponto de vista bem sucinto e rápido aqui, a gente percebe que o lucro líquido dela no trimestre, no segundo trimestre de 22, foi de 4 bilhões e o acumulado no primeiro semestre de 2022 de 8 bi. Então a gente pode projetar para o ano em todo 16 bilhões de lucro. Além disso, ela tem um grau de eficiência extremamente baixo, lembrando que eficiência nos bancos, quanto menor, melhor esse indicador. Não confundam. Um ROI extremamente interessante, mais de 20%, e um índice de Basileia acima de 14%, também muito saudável. Eu fiz a avaliação dessa empresa. Se você quiser entender um pouquinho sobre o segundo trimestre de 22, eu vou deixar o card aqui em cima. Quando a gente olha um pouquinho sobre Banrisul, eu acho muito legal falar esse breve histórico aqui, porque é um banco que está caminhando aí para os seus 100 anos, aproximadamente, e desde a década de 30 está listado na Bolsa de Valores. É claro que de lá para cá, várias bolsas surgiram, várias fecharam, mas hoje a gente entende que é uma das empresas mais antigas do nosso país que está listada em bolsa. E quando a gente olha aqui o resultado dela do segundo trimestre de 22, eu queria aproveitar isso aqui para explicar para vocês um ponto muito importante que se chama transparência. É claro que todo anúncio que vai ter ali trimestral ou até anual da empresa, ela vai fazer uma pequena maquiagem nos seus números. Não que ela esteja mentindo, mas ela dá uma pequena ajeitada. E como é que a gente vai pegando isso com o tempo? Perceba o seguinte. Quando ela coloca aqui nos destaques da apresentação, ela coloca sempre um referencial de 12 meses, pelo menos na grande parte das métricas aqui apresentadas. Se você for olhar a carteira de crédito, cresceu 21%, o consignado cresceu 15%, a carteira de crédito rural mais de 60%. Isso é muito importante, já que o nosso país é eminentemente um agroexportador. As receitas com tarifas e serviços subiram 7,5%. A inadimplência está excelente, está ali na casa do 1,7%, 1,8%. Cobertura também muito boa e o custo de crédito caiu um pouquinho, mas caiu, está ótimo. Agora, por que o lucro líquido ajustado não teve essa métrica dos últimos 12 meses? Porque quando a gente compara e olha os dados apresentados, na verdade foi menor. Então eles não colocaram aqui uma variação negativa. Aquela pequena maquiagem. De novo, eles não estão mentindo, mas a gente tem que ter esse feeling para perceber o que eles estão apresentando e como eles estão apresentando. Quando a gente olha também o primeiro semestre de 21 com o primeiro semestre de 22, tivemos uma queda aí importante em relação ao lucro. Mas ainda assim é um excelente banco, muito perene, muito antigo, atua majoritariamente ali no Rio Grande do Sul, mas tem algumas poucas agências espalhadas em outros estados. Trabalha muito forte na parte de crédito consignado, o que é muito bom para o acionista, porque tem um grau de segurança muito bom em relação à inadimplência. Mas, enfim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo exclusivo sobre Banrisul, deixa aqui no comentário, que daí a gente vai lá e programa para isso, tá bom? Agora sobre a ISA CETEP, ou a Transmissão Paulista, o ticker TRPL 3 ou 4, eu gosto muito dessa empresa, e inclusive eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre a previsibilidade e a perenidade dessa empresa.
São os contratos até 2050 aproximadamente. Eu fiz um levantamento do quanto que a empresa vai receber, o quanto que vai sobrar de lucro, o quanto que teoricamente vai para o seu acionista. E, enfim, resultou nesse vídeo que eu vou deixar para vocês. Acho ele muito bacana para que a gente possa pegar como exemplo sobre aqueles aspectos de longo prazo. Quando a gente olha aqui a RAP, a receita anual permitida, de 21 para 22, lembrando que são ciclos que terminam no meio do ano, então pega um pouquinho de 21, um pouquinho de 22, um pouquinho de 22, um pouquinho de 23. Teve um crescimento ali de 1 bilhão de receita anual permitida, um aumento de 26%, algo muito interessante. Boa parte disso vem por conta das suas melhorias, das suas reformas que eles fazem nas linhas pré-existentes e também em relação ao arremate de 2 lotes no leilão que teve agora em junho. Então ela está se planejando para o futuro, já que alguns contratos tendem a acabar, algumas receitas tendem a ser reajustadas para baixo. Ela consegue sempre fazer novos investimentos, novas fontes de renda. Isso é maravilhoso. E outra coisa muito importante que a gente observar é a questão de investimento. Ela já tem em 6 meses de 2022, já tem o proporcional a 70% do que foi investido em 2021. Então, ano passado ela investiu e esse ano ela provavelmente vai investir mais. Excelente empresa para você poder avaliar. E que anuncia dividendo agora. Um ponto muito fundamental aqui é que ela não distribuiu nada ainda esse ano. Então, vai vir provavelmente uma pequena bolada aí no final do ano. É legal a gente ficar atento a isso. Um evento que eu recomendo que todos vejam é o ISA CETEP Day, que aconteceu no dia 21/9, mas caso vocês não tenham tempo para assistir mais de 3 horas de transmissão, eu fiz um vídeo resumo explicando um pouquinho da empresa, os principais pontos que eles trouxeram e também vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês. Vale muito a pena. Um pouquinho de Porto Seguro agora, que tem alguns pontos importantes que a gente precisa conversar. Teve um crescimento expressivo no segundo trimestre em todas as suas receitas, isso é muito legal. A gente for pensar ali que ela é subdividida em várias áreas, é interessante que ela cresça, sem dúvida nenhuma. Mas a gente também precisa ver qual que é o resultado disso. Não adianta nada você crescer se você não tiver qualidade. E isso eu falo para todas as empresas em quase todos os vídeos. Se a gente for olhar o resultado líquido e a rentabilidade, em relação ao primeiro TRI de 22, melhorou um pouquinho a rentabilidade, e melhorou também um pouquinho o lucro líquido, né, o resultado líquido. Mas se a gente for comparar com o ano passado, está bem distante. Bom, no vídeo que eu falo sobre Porto Seguro, que eu também vou deixar o card aqui em cima do segundo trimestre de 22, eu explico com bastante detalhe o que aconteceu com a empresa, quais são as perspectivas para o futuro e o porquê que eu fico de olho nela. Ainda não entrei, mas se ela tiver algum preço mais atrativo, certamente eu vou entrar. Mas também cabe aqui uma ressalva, uma crítica muito forte em relação ao seu resultado financeiro. Ela teve o proporcional a 63% do CDI. Isso é horroroso. A gente espera pelo menos 100%. Seria mais interessante pegar todas as aplicações de Porto Seguro e colocar ali num tesouro direto, né, algum produto do tesouro direto, para que você tivesse pelo menos 100% do CDI ou até um pouquinho mais. Mas também no vídeo que eu falo sobre a empresa, eu detalho um pouquinho mais sobre esse aspecto. Só para a gente ficar de olho, não reflete o que a empresa fez nos últimos anos. Foi algo pontual, mas cabe aqui a crítica sem dúvida nenhuma. Esse gráfico ele é sensacional porque ele mostra como que a empresa tem um crescimento resiliente desde 2004. Tanto o lucro líquido, o ROI, a receita, o patrimônio líquido e os ativos totais. Você percebe que ela tem uma taxa de crescimento muito resiliente, muito constante, perene, previsível. E isso, de novo, no longo prazo, é maravilhoso. A gente quer isso cada vez mais. Por isso que ela ganha um espaço maior aqui e é por isso que eu fico de olho nela o tempo todo. Na hora que ela apresentar um valor interessante de entrada, certamente eu vou me expor a ela. Agora um pouquinho de Caixa Seguridade, também do ramo de seguros, tem apresentado alguns valores bem interessantes, alguns números muito substanciais, o lucro crescendo de uma maneira quase que linear, a receita também assim, foguete não tem ré, não para de subir, e o ROI também aqui muito expressivo, saindo ali de 33% no segundo TRI de 21, atingindo a marca agora no segundo TRI de 22 de 45%. Se vocês quiserem também, deixa aí no comentário se vocês gostam ou não do setor em que a Caixa Seguridade mais atua, que está muito envolvida com imóveis, e eu particularmente não gosto disso. Não acho isso interessante em relação a longo prazo aqui no Brasil,
por diversos aspectos. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas se você quiser que eu faça um vídeo falando a minha posição crítica em relação não à empresa, mas ao setor como um todo imobiliário, eu vou citar a Caixa Seguridade, sem dúvida nenhuma. Deixa aqui nos comentários que daí a gente se organiza e pode colocar aí um vídeo extra para vocês mais para frente. Mas esse é o tipo de caso, até porque ela tem um IPO muito recente, eu gosto de olhar de longe. Já teve alguns momentos de entrada muito interessantes, na casa de R$6, né, abaixo de 7. Hoje está na mais de 8, ainda tem dado bons resultados, e a política da empresa é que ela pague cada vez mais o payout. Então, tecnicamente falando, ela atende todos os critérios que a gente pensa de longo prazo. Mas eu não gosto desse setor imobiliário, principalmente. Ela atua em outros setores, mas o carro-chefe dela ainda está relacionado a imóveis e é por isso que eu não devo entrar. Klabin, uma das minhas queridinhas, e inclusive foi o vídeo mais visto nesse canal. Se você tiver interesse em entender um pouquinho sobre o Puma 2 e sobre a empresa como um todo, eu vou deixar esse vídeo aqui. Disparou, foi assim, completamente fora da nossa perspectiva, da nossa projeção em termos de visualizações, mas significa que o pessoal encontrou valor naquilo e inclusive o YouTube também percebeu que tinha algum conteúdo interessante a ser divulgado para as pessoas. Vale a pena você ver, tá aqui a minha recomendação, pelo menos de vídeo. Mas vamos lá em relação ao segundo trimestre, né? A alavancagem da empresa caiu bastante, está ali na casa dos seus 2,7, já esteve muito acima de 3, 3,5 no segundo trimestre de 21. O volume de vendas ficou praticamente flat, ou seja, manteve-se em linha sem nenhuma grande distorção positiva ou negativa, mas a receita subiu bastante, quase 25%. As obras do Puma 2 estão evoluindo bem, atingindo quase 50%. E o ROIC aí, que é o retorno no capital investido, está na casa dos seus 18%. Mas qual que é o grande ponto que eu gosto aqui da empresa? É quando a gente olha esse gráfico. Crescimento muito forte e muito interessante em relação ao seu EBITDA. E por que que na Klabin é tão importante o EBITDA? É importante que você entenda o que isso significa, tá? Está diretamente relacionado ao dividendo. Então, se a gente for olhar aqui de 2010 até 2022, saímos ali de algo próximo a 1 bilhão e estamos caminhando para praticamente 8 bilhões em 2022. E, com certeza, o dividendo vai acompanhar isso. Quando você olha para esse gráfico, você enxerga o impeachment da Dilma em 2015, 2016, aquele barulho que teve naquela transição? Não. Aquela crise sanitária que assolou o mundo inteiro, não só o Brasil, mas como todos os países. Você enxerga aqui alguma queda nos resultados na parte operacional? Não. Pelo contrário, a gente vê aqui até um pulo, e isso eu explico no vídeo sobre Klabin. Então é interessante a gente perceber que ela é uma empresa que tem uma resiliência, ela tem uma capacidade de absorver alguns balanços políticos e econômicos no mundo, de forma que ela continua crescendo. E isso é muito bom, porque sem quem está pensando em longo prazo novamente. Então, por esses motivos, eu gosto muito de Klabin. Agora vamos lá, eu gostei de fazer esse pequeno quadro aqui, acho que até se você tiver interesse em acompanhar essas empresas, tira um print, compartilhe com quem você gosta, ou até salva no seu celular, são as datas de divulgação do resultado do terceiro trimestre de 22. Muito provavelmente a gente vai fazer vídeos de cada uma delas, mas perceba que a gente já está no mês 10 e alguns balanços serão anunciados, como Santander, no dia 26, e no mesmo dia, Klabin. Confesso que eu vou dar prioridade para Klabin, mas Santander também vai entrar, sem dúvida nenhuma, nos vídeos que a gente vai divulgar para vocês. E finalmente chegamos à parte final aqui desse conteúdo. Eu vou mostrar para vocês uma pequena visão, e todos esses dados eu extraí da plataforma do OGF, mas se você quiser utilizar durante 30 dias sem nenhum custo, vou deixar o link aqui para vocês. Plataforma extremamente rica, completa, com muitos dados atualizados. Eu uso praticamente toda semana, se eu pudesse falar aqui, acho que todo dia eu entro lá para dar uma olhadinha, pelo menos no fórum, para ver o que o pessoal está discutindo. Mas é importante a gente entender também como é que usa a ferramenta, no caso aqui do DPA projetivo, o dividendo por ação projetivo. Algo que precisa ficar muito claro para vocês é: algumas empresas aqui listadas, elas já pagaram alguns dividendos para esse ano. Então, quando a gente coloca o DPA projetivo, a gente está pensando no ano inteiro. Se você comprar agora, é óbvio que você não vai receber aquilo que já foi pago. Você vai receber o que ainda será pago em outubro, novembro e dezembro. Então, quando você for olhar também para essa questão do dividend yield atual da empresa, entenda aquele negócio. Se a empresa não pagou nada ainda para esse ano, como o caso de TRPL,
muito provavelmente o seu dividend yield vai ser na casa de 6,91%. Mas se você comprar Santander, pensando nesse DPA projetivo de 1,23, claro que o seu dividend yield não vai ser 8,14, tá? Feita essa ressalva, o que a gente fez então? Pegamos as principais tipos de ação de cada uma delas, também usando a plataforma do AGF, pegamos o DPA projetivo e fechamos com o preço atual. DPA projetivo dividido pelo preço atual é igual ao dividend yield atual. A gente já fez essa conta em vários vídeos. Se você quiser dar uma olhadinha sobre o que é o dividend yield projetivo e o dividend yield médio, eu vou deixar aqui um vídeo também. É um vídeo mais técnico, mas é importante você ter na sua cabeça que tem duas formas de você analisar o dividend yield. O que já aconteceu, o que ela deve continuar fazendo, ou aquilo que ela está investindo e aquilo que o mercado está esperando, que é o projetivo. Mas, enfim, eu gosto muito de trabalhar com o projetivo. Eu coloquei aqui todos eles. Percebam que Porto Seguro, infelizmente, não atinge a nossa meta mínima de 6%. Por quê? Porque ela tecnicamente está cara. Então, agora a gente não vai discutir sobre isso. A gente sabe que ela é interessante, mas não está num preço atrativo. Se a gente fizer um ranqueamento dessas ações que anunciam dividendos em outubro, mas não necessariamente elas pagam agora, isso também é muito importante que seja dito para vocês, nós temos como primeira colocada a Caixa Seguridade, ali com 8,21%. Mas aqui também cabe uma ressalva. Ela não está calculando pela plataforma da AGF 90% de payout, e sim 80%. Bruno, por que você está falando isso? Porque a empresa já se posicionou e ela pretende continuar distribuindo os 90% como ela fez no seu último pagamento. Então a política média dela é de 80% e ela está tentando mudar para 90%. Então, na realidade, esse dividend yield aqui é até mais alto. Tranquilo? O próximo seria o Banco Santander, que apanhou muito do mercado. Tem que ficar um pouquinho esperto ali com a taxa de inadimplência, mas é um dos bancões aqui do Brasil e eu acho que ele é bem interessante para ser investido. Eu não gosto, porque eu prefiro o Bradesco e o seu conservadorismo excessivo, e também eu gosto do Banco do Brasil. Eu acho que 2 bancos está mais do que suficiente numa carteira. Talvez eu coloque um terceiro, mas não sei ainda se vai ser Santander. Depois a gente vai para a Banrisul, um banco antigo, bem regional, muito perene, interessante também. Trabalha bastante com consignado, como a gente já conversou, e está ali com seus 7,64%. Muito interessante também. Vem a Klabin, mas eu acho que também aqui cabe uma pequena ressalva, que esse dividend yield aqui, na minha perspectiva, e é por isso que eu coloquei esses asteriscos aqui, é uma estimativa pessoal de 28 centavos por ação por ano. Eu acho que isso aqui está muito baixo ainda. É uma estimativa muito conservadora. Porque assim que o Puma 2 entrar em funcionamento pleno, a gente entende que ela vai fazer um outro patamar de produção. E que não vai voltar para esse baixo. Então, assim, eu estou jogando bem para baixo essa perspectiva. Quando você investe em algumas empresas pensando em alguns anos para frente, você tem que ficar atento a essas pequenas distorções. Hoje eu enxergo uma oportunidade muito grande em Klabin. Abaixo de 3,90, 3,70 já fica bem mais interessante. 3,50, então, eu, Bruno, pelo menos estou comprando muito. Nada que eu falo aqui é recomendação de compra, mas eu compro bastante Klabin, sem dúvida nenhuma. Então, eu entendo que esse é o dividend yield atual dela, mas eu jogaria para cima aí, talvez uns 9% tranquilamente nos próximos anos. Depois nós vemos para a TRPL, a Transmissão Paulista. Ela está fazendo algumas melhorias, ela está se reinventando, fazendo algumas formas melhores de aproveitar os seus contratos, as suas concessões, e isso é muito interessante que eu mostro no vídeo também. Então, esse valor de 6,91 talvez não reflita tanta a realidade. Eu colocaria também um pouquinho acima de 7%. Mas tem um grande ponto aí que ela vai entregar uma bolada no final do ano, já que ela não pagou nada ao longo desses 10 meses de 2022. Caso eu não tenha abordado alguma empresa que você gosta para o mês de outubro, me fala que a gente pode fazer um vídeo sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Acho que a gente passou aqui pelas várias empresas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se está realmente vendo valor, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos também. Caso tenha...